Bom, agora a gente fala que o governo publicou hoje a medida provisória do Redata, o texto que zera a cobrança de IPI, de PIS/COFINS para data centers já para o próximo ano, uma forma de antecipar, inclusive, a reforma tributária. E a estimativa do governo é de uma renúncia fiscal de 7 bilhões e meio de reais em 3 anos. Vamos falar sobre esse tema agora com o vice-presidente da Associação Brasileira de Data Centers, Luiz Tossi. Tudo bem, Luiz? Bem-vindo aqui no CNN Money. Boa tarde. Tudo bem com você? Obrigado, é um prazer colaborar com vocês. O prazer é nosso em te receber. Gostaria muito de saber a avaliação de vocês com essa MP que foi publicada hoje, apresentada ontem, inclusive, pelo governo federal. Como é que vocês avaliaram a chegada dessa medida provisória? Olha, eu posso dizer que o mercado estava muito ansioso pela emissão dessa medida provisória, né? Porque na verdade, ela foi informada pelo ministro Haddad nos Estados Unidos, em Palo Alto, em 6 de maio, se eu não me engano, e que em breve ela seria publicada. E quando ela foi publicada, essa semana, ontem, que ela foi efetivamente publicada, o mercado viu com muita alegria, muita felicidade, porque todo mundo estava bem ansioso esperando essa medida ser efetivamente publicada, porque ela é um grande estimulante, um grande estimulador do mercado. A gente está muito ansioso para que ela seja efetivamente aprovada no Congresso e entre em validade a partir de 1º de janeiro de 2026. Eu queria entender um pouco da percepção de vocês, de como é que está o mercado agora com essa mudança, essa isenção. Como é que vocês avaliam esse cenário, levando em consideração a quantidade de espaço que o Brasil tem disponível para avançar nesse sentido? Veja, o Brasil ele tem algumas características muito interessantes para o mercado global. O primeiro de todos, nós temos energia disponível. Alguns dos principais mercados não têm energia disponível, o prazo de implementação é muito longo. Então, nós temos essa energia disponível. Essa energia ela tem um preço muito competitivo, porque o nosso mercado, os data centers, eles consomem bastante energia. E, além disso, nós temos a nossa matriz energética, ela é quase 88% renovável, que também é um grande atrativo para o mercado que busca atingir carbono zero em breve. E nós vemos que a grande vantagem dessa medida provisória é colocar o Brasil em pé de igualdade com outros concorrentes que nós temos, porque esse mercado de data center, é um mercado globalizado, um mercado global que procura os países que têm as condições ideais para atrair esse investimento. E o nosso custo tributário ele estava sendo impeditivo. Então agora, do mercado nós brincamos que voltamos para o jogo. Estamos muito ansiosos para efetivamente conseguir que esses investimentos retornem para o Brasil. Esse é um ponto interessante, porque a gente fica aqui trabalhando com o mercado financeiro e todo mundo fica de olho, levando em consideração o quanto que isso pode ser um custo fiscal estimado para o governo com essa redução, com essa isenção dos impostos também. E eu queria entender como é que vocês estão enxergando que isso pode realmente retornar para o país, para o governo como um todo, levando em consideração essa questão financeira mesmo e essa expectativa de realmente o futuro ter esse movimento muito grande de data centers aqui no nosso país. Veja que essa medida provisória ela dá isenção para uma parte dos insumos que fazem parte do conjunto todo do data center. Então, a isenção é praticamente dada para GPUs e CPUs e equipamentos de TI, que representam um valor bastante significativo do investimento. Na verdade, é a parcela mais alta do investimento, mas todo o resto da cadeia continua pagando tributos já nos processos construtivos dos data centers. Então, a cadeia de construção continua pagando tributos, continua tendo arrecadação. A cadeia de prestação de serviços posterior à construção do data center vai continuar sendo tributada. Existem alguns estudos muito interessantes, por exemplo, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, que é um grande polo de data center, e esses estudos mostram que para cada dólar de isenção que foi dado para atrair esses investimentos da construção de data centers para a Virgínia, teve um retorno significativo, em alguns casos, chegando mais de 12 a 14 vezes o que todos os entes arrecadaram entre a municipalidade, Estado e União para cada dólar concedido de isenção tributária. Então, nós dizemos que não é uma isenção, é colocar essa renúncia inicial que está tendo,
é colocar o país de volta no jogo e nós temos certeza que essa arrecadação, com alguns poucos anos do investimento voltando para o Brasil, ela já vai ser recuperada. Perfeito. Eu até queria entender um pouco mais o quanto que isso se compara, na comparação aí, na verdade, com incentivos fiscais de outros países. A gente sabe que tem alguns países que estão realmente chamando atenção, por exemplo, Uruguai. Como é que você enxerga que o Brasil agora vai se posicionar na comparação com outros países que poderiam ser nossos concorrentes? Então, o principal ponto qual é hoje, quando você constrói um data center, praticamente você gasta em torno de 15 a 20% para construir a edificação e colocar em operação, e o restante todo do investimento é feita em cima do que a gente recheia o data center, que são os servidores propriamente dito. Com essa política que o Redata traz, com essa isenção que o Redata está dando para a parte de recheio dos data centers, a gente está de volta ao jogo em pé de igualdade. E nós temos uma vantagem muito grande, porque, como eu disse anteriormente, um data center é um consumidor de energia. E a nossa energia ela tem um custo comparado a outros países bem competitivo. Então, a gente volta para o jogo na tomada de decisão do investimento, porque a gente volta a ser atrativo para ter investimento no país, e além disso a gente oferece uma série de condições que uma boa parte dos nossos concorrentes não tem como oferecer, que é um volume de energia, disponibilidade de energia abundante e com preço extremamente competitivo. Então, estamos de volta ao jogo. Muito legal. E aproveito para perguntar também, Luiz, se você poderia citar para a gente quais as regiões que são as melhores ou mais propícias realmente para a instalação e para esse crescimento dessa instalação de data centers aqui no nosso país. Olha, o grande eixo do nosso mercado de data center atual, ele está concentrado no que nós brincamos no mercado, que é o eixo Barueri-Campinas. É onde está concentrada a maior densidade de data center, o maior número, e também existe um número já um pouco mais secundário no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Alguma coisa em Fortaleza, mas já foram anunciados investimentos significativos em Fortaleza. Então, lá é um polo muito que se torna atrativo para o mercado, principalmente porque é um dos principais pontos de chegada dos cabos de fibra ótica, os cabos de backbone global, né, os cabos submarinos. Eu acredito que com essa nova medida, se a gente conseguir efetivamente atrair data centers, principalmente de treinamento de inteligência artificial, isso pode ocasionar uma descentralização do eixo São Paulo, do eixo praticamente sul-sudeste, né? Porque esses data centers de treinamento, eles podem estar em qualquer localidade, porque eles não são sensíveis à latência. Então, a gente poderia ter uma distribuição geográfica mais pulverizada pelo país todo, principalmente fazendo a construção deles perto dos pontos de geração de energia. Muito bem, nós conversamos com Luiz Tossi, vice-presidente da Associação Brasileira de Data Centers. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui com a gente. Volte Obrigado, sempre. obrigado. Um prazer Obrigada. participar com vocês. Até logo, Obrigada, boa uma boa tarde. tarde. Até logo.